interno de o que eu estou fazendo, quais os rumos que eu estou tomando. Estou falando de ministério, não estou falando de trabalho, não estou falando de vida profissional, não estou falando de dinheiro. Eu estou falando o que eu tenho feito na minha vida com Deus. E Deus me confronta muito. Deus me confronta no sentido de eu melhorar e de eu enxergar a minha realidade. E nossa vida é feita de alegrias, tristezas, né? de lutas e de vitórias, de batalhas. Às vezes derrotas, mas derrotas com que a gente aprende. E Deus tem trabalhado muito comigo assim. E que Deus tem me falado sobre santidade e sobre arrependimento e sobre tomar uma postura verdadeira, real, radical, total, todos os alvos que vocês possam imaginar. Ele tem falado comigo e Ele fala com você hoje. Irmãos, essa semana eu olhei para mim, para a minha vida espiritual, e eu olhei para todo mundo, olhei para a nossa situação, nós jovens, cristãos desse mundo, e eu falei: Deus, o que está errado? O que está acontecendo? Mas eu disse chorando, eu disse contrito pela minha falta de postura. E o que Deus me disse foi: meu filho, falta santidade. Falta santidade no meio da igreja. A gente falou ali, o vídeo falou, e eu não precisava nem pregar. E o vídeo fala de milagres, e fala de tantas coisas boas, mas ele resumiu o que falta. Falta a vida com Deus, falta a vida entregue a Ele, falta a gente entender o propósito da gente estar aqui, e a gente assumir esse propósito, e chamar essa responsabilidade. E a igreja não tem feito isso. E o mundo tem sido a consequência de quem nós somos. Porque a palavra fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E se essa luz não apertar o power lá, da lanterninha lá e ligar, meu irmão, se você não quiser iluminar, esse mundo vive na escuridão. E infelizmente a postura de muitos é a nossa postura, derrotados pelo pecado. Não é pelo diabo, não. O diabo não tem poder contra nós, mas a brecha que ele acha é o pecado. A brecha que ele acha é o seu erro. Não que a gente vai ser aqui santo e irrepreensível assim, a ponto de flutuar aqui, de apontar, não é isso que eu estou dizendo. Mas é uma vida de seguir os mandamentos de Jesus. Obrigado. Foi do Espírito isso aí. E em meio a tudo isso, a esse turbilhão de coisas que... Gente, se tem uma coisa que eu choro na presença de Deus, pode estar acontecendo qualquer coisa, pode me falar qualquer palavra bonita, mas o que me comove é quando eu sinto que eu não estou no centro da vontade de Deus. Isso me corrói por dentro e me leva a melhorar, e me leva na direção dele. E quando eu vou na direção dele, eu me sinto muito melhor. Eu sinto a plenitude do Espírito Santo na minha vida. E no meio de tudo isso, eu abri a Bíblia um dia e eu li uma palavra que me deixou muito alegre, uma palavra de Deus para mim, e eu espero que você receba essa palavra hoje, nessa noite, para você, porque o Espírito Santo testifica que essa palavra é para a igreja. E essa palavra ela se tornou o tema do congresso desse ano. Eu orava a Deus e pedia: a Deus, qual vai ser o tema do congresso? O que precisa ser dito nesses dias? E Deus me levou a um texto que eu quero que você abra agora, 1 João 5, não é Evangelho de João não, 1 João, um pouquinho antes de Apocalipse. 1 João, tá ligeiro, hein? Ai. O bom dos irmãos que andam junto é que a intimidade é um sucesso. Meu irmão ele já sabia onde eu ia abrir. 1 João 5, todo mundo aberto aí? Amém?
Vocês prestaram atenção no que eu falei? Todo mundo aberto? Que eu estou querendo dizer, o coração aberto também. Todo mundo aberto para receber. Gente, antes de mais nada, eu quero dizer que essa palavra não é uma indireta para ninguém. Acaba que a gente conhece a vida de todos os irmãos, né? Mais ou menos. E isso também não é eu aqui dizendo que eu sou perfeito e vocês são falhos. Essa é uma palavra de Deus que Ele traz para a igreja e para mim principalmente. Vamos ler. Olha o que diz o título aí, não sei se o título da sua Bíblia diz o mesmo que o meu, mas diz assim: a fé que vence o mundo. É isso que está escrito aí? Amém. Vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, a Deus, também ama ao que dele é nascido, ou seja, Jesus, ou seja, nós. Então, primeira coisa, você é nascido de Deus? Se você quer que Jesus é o Cristo, você é nascido de Deus. Amém? Quantos são nascidos de Deus? Glória a Deus. E todo aquele que ama a Deus, também ama ao seu Filho Jesus, e também ama ao seu próximo. Esse é nascido de Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, irmão, prova que você ama a Deus se você pratica os seus mandamentos. Onde é que estão os mandamentos? Levanta sua Bíblia aí. Está aqui. Você tem praticado? Porque esse é o amor de Deus. Olha o que é o amor de Deus: que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Repete comigo, vocês podem repetir bem forte. No 2. 1, 2. Por que Deus falou tanto comigo através dessa palavra, gente? E presta atenção que isso é muito forte. Quantos no caminhar da vida cristã, já ouviram o irmãozinho virar e falar assim: nossa, cara, eu estou tentando, mas está tão difícil. Nossa, ser crente é difícil demais. E eu não vou mentir, muitas vezes eu senti isso. E eu andava em dias que eu sentia isso. E aí Deus, pá, abre a Bíblia. E os seus mandamentos não são penosos. Toma. Toma para mim, tá? Eu só estou... Gente, não são. Está na Bíblia, está falando. E não são. Sabe por quê? Deus não fez, Deus não é carrasco que fez os mandamentos falar assim: não, eu quero ver quem segue minha regra porque eu sou fera mesmo, e quero ver quem segue a regra, quem pular fora, vou descer o sarrafo. Não é assim, gente. Deus fez os mandamentos, tudo que está escrito aqui, tudo que Deus fala: irmão, ô meu filho, faz isso, faz aquilo, mas não faz aquilo outro não. Estou te falando, não faz não. Gente, não é de maldade, não é arbitrariedade. Deus sabe o que é melhor para você. Então, se é mandamento, Deus, gente, é bênção. É bênção de Deus para a sua vida. Siga os mandamentos de Deus. Viver para Deus é viver por fé. E a fé não se questiona. Então eu vejo muita gente: ah, mas por que isso? Ah, mas por que aquilo? Ah, mas e se eu relativizar assim? Não, isso pode, o resto é radical. Gente, não entra nesse caminho não, esse caminho é de perdição. Então os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Toma de novo. Gente, eu vou repetir, todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então, se você crê que Jesus é Filho de Deus e é o Cristo, você é nascido de Deus. Está acompanhando o raciocínio? E se você é nascido de Deus, você vence o mundo. Está aqui: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, qual a dificuldade de vencer o mundo? O que está tão difícil para vencer o mundo? Por que a gente pena tanto para vencer o mundo? Porque é tão difícil seguir os mandamentos. Por
Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. A nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Ele está dando volta na mesma coisa. Eu vou repetir de novo. Então, se você é nascido de Deus, você acredita em Cristo, você é nascido de Deus. Se você é nascido de Deus, você vence o mundo. E se você vence o mundo, você é nascido de Deus. Se você é nascido de Deus, você vence o mundo. Se você vence o mundo, você é filho de Deus. E pronto, e ponto final. E não deixa o diabo te colocar na sua cabeça que é difícil, porque não é. Difícil é não ser nascido de Deus. Difícil é estar entregue nas mãos de Satanás. Difícil é viver uma vida que você não tem firmeza de não saber o amanhã. Porque a música mais linda que existe, que eu acho, é aquela que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Pronto, gente. Não tem desespero. Não tem, eu perdi meu chão. Não tem, porque seu chão é a rocha em que seus pés estão firmados. E não tem para ninguém, e ponto final. Vai ter aflições? Vai ter luta? Vai. Mas a vitória é nossa, é garantida em nome de Jesus. E não é uma vitória de, a vitória é eu ficar rico. Não é a vitória que muita igreja promete aí, de dar e você vai receber 7 vezes 7, sei lá, uma matemática doida. Não é isso, gente. O que eu estou falando aqui é de vida, é do seu coração, é de plenitude, é de você sentir a Deus, e você crer em Deus, e saber que Ele é fiel, que Ele existe, que Ele é com você, não importa a circunstância. Não é uma vida de mar de rosas, mas é uma vida com a certeza de quem você é, de onde você veio, de onde você vai, para onde você vai. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? E o que mais me moveu esses dias é olhar para mim mesmo e olhar ao meu redor e ver que quando a gente está lá no mundo, quando os irmãozinhos vai numa festinha que às vezes começa com uma boa intenção, a gente perde o controle e a gente esquece os mandamentos e a gente encontra mais prazer no mundo do que aqui. E a gente encontra, eu vejo tanta gente, e eu luto contra isso também, que sente mais prazer nas coisas lá de fora do que daqui. E às vezes está aqui, está oprimido e reprimido e sofrendo e padecendo porque está aqui, mas queria estar lá. E muitas vezes quando vai, volta arrebentado, volta destruído. Mas como o pai recebe o filho pródigo, ele também recebe. E me entristece porque não é o que a palavra está dizendo, não é o que eu já vivi por tantas vezes, e vocês, muitos de vocês já viveram e sabem disso, e alguns vivem. Mas a plenitude da sua vida é em Cristo, e não em outro lugar, não no mundo. E se você é mais feliz lá do que aqui, mesmo que seja uma alegria temporária, eu quero te dizer que você tem que rever os seus conceitos e entender se você realmente é nascido de Deus, se você realmente crê que Jesus é o Cristo. Porque só através desse nascimento a alegria plena e verdadeira vai surgir na sua vida. Como eu vejo em alguns, não estou dizendo que está tudo perdido, não. Aquele que é nascido de Deus, como eu disse da lanterninha aqui, ó, essa lanterna não apaga, porque a bateria é o Espírito Santo. E eu vejo, você vê no rosto de uma pessoa que é nascida de Deus, você vê que ela é diferente, você vê que ela não se cansa, você vê que ela não se cansa de falar de Deus, ela não se cansa de encontrar esse prazer em Deus. Isso não é penoso. Isso não é penoso. Então deixa eu falar um pouquinho sobre o que é o mundo. Porque o crente, né, ele fala muito,
Está no mundo, fulano está no mundo. O que é o mundo? Por que vencer o mundo? Ah, mas o mundo é o lugar que a gente vive. Por que vencer o mundo? A palavra de Deus fala em 1 João 5,19. Está aberta aí ainda a Bíblia? Vai lá, mesmo capítulo, verso 19. Volta no 18 que é melhor. Corta para 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. O que é pecado? Transgredir a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Se você é santo e irrepreensível, irmão, se você guarda o seu coração do pecado, o maligno não te toca. Gente, o único jeito, a única arma que Satanás tem é o pecado. Se você peca, então tem uma brecha na sua muralha. Deixa eu fazer uma paráfrase aqui. Sei lá se é isso o termo aí. Enfim. Gente, eu gosto de guerra, né? Então eu vou voltar lá para as guerras. Quando um exército queria tomar uma cidade, tipo nas cruzadas lá em Jerusalém, e essa cidade era uma cidade fortificada, com muralhas enormes. O que era a tática desse exército? Chamava-se cerco. Eles cercavam a cidade e tentavam vencê-los pela fome. Ou seja, você tem uma cidade que é forte lá dentro, mas o povo precisa de comer. E a comida vem da onde? De fora. Se você cerca a cidade e impede o suprimento de chegar, esse povo vai passar fome e vai enfraquecer. E você vai atacar eles todo dia, de um lado, de outro, na frente, atrás, até que eles cedam, até que uma porta se abra, até que uma brecha na muralha se encontre. E esse é Satanás ao redor de sua vida. A Bíblia diz que ele está ao derredor buscando nos tragar. Tem gente que fala, ai, mas trem de capeta. Não estou aqui para botar medo em ninguém, mas é uma realidade. É uma realidade. Não somos universal aqui, eu vou começar a expulsar aqui, não é isso. Mas é uma realidade. E ele fica ao seu derredor. E quem é o pão da vida que alimenta? É Cristo. E se você está sem o pão da vida, se você não se alimenta diariamente nessa batalha diária, vou repetir, diária, você não suporta, você se enfraquece, e um dia você se entrega, e um dia a sua muralha abre uma brecha, e é por ali que ele entra, e quando o inimigo entra, e ele não tem misericórdia, ele não sobra nada, até a destruição completa e total. E infelizmente eu vejo muitos assim, com brechas abertas. E aí você começa a entender por que é tão penoso. Porque não tem alimento, porque estamos fracos. Houve uma vez na Segunda Guerra, que o exército alemão cercou uma cidade chamada Stalingrado, é muito conhecido na história. Sabe como é que a cidade era abastecida? Pelo alto. Entenderam? Então, você está cercado. Mas se você tem uma linha de suprimento com o céu, você nunca vai padecer. Você nunca vai passar fome. Você nunca vai se enfraquecer. Pelo contrário, você vai estar mais forte. E você vai sair vitorioso como aquele povo saiu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu vou explicar sobre o mundo de novo, que eu parei aqui, né? Vamos lá. Então vamos lá no verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Aquele que ele está falando aqui é com maiúsculo, ou seja, aquele que nasceu de Deus é Jesus, é o Espírito Santo, enfim, é a Trindade. Que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos, então, gente, na sua cidade morada, se você tem Deus, a linha de suprimento está ali, os anjos estão em cima da muralha te defendendo.
Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Quando a gente fala de mundo, foi para o mundo, está no mundo, ciclano, fulano está no mundo. Não é o mundo, só o mundo que a gente vê. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E aí eu vou lá para Coríntios, 2 Coríntios 4. Vou ler do 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século, Deus com minúsculo, Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Então, gente, o que é o mundo? O mundo, como a gente fala, é o mundo dos incrédulos. E o que é o incrédulo? É aquele que não é nascido de Deus. Não acabamos de aprender isso? Então, nós vivemos no mundo da incredulidade. Nós vivemos no mundo de incrédulos. E nós somos aqueles que creem e que, portanto, são nascidos de Deus. Mas o mundo jaz do maligno por isso, porque vivemos em meio a uma multidão de incrédulos. E quem não crê em Deus, nós sabemos da natureza do ser humano é o quê? É o caminho inverso. Se ele não toma o caminho do bem e melhora, ele toma o caminho do mal e piora. Rumo à perdição. O mundo, sem Deus como guia, está entregue nas mãos do diabo e sob o seu domínio. Esse é o mundo. Mas como nós perdemos essa batalha? Um dos ingredientes é a incredulidade. Não crer. Como ele estava dizendo no vídeo aqui, a gente não crê que Deus pode fazer, a gente não crê que Deus pode mudar, a gente não se incomoda de ver uma igreja vazia, a gente não se incomoda de ver vidas vazias, a gente não se incomoda. O que a gente quer é que a nossa vida esteja bem, que o nosso círculo esteja bem, que o nosso emprego esteja bem. A gente quer casar, a gente quer fazer filho, a gente quer viver felizes para sempre, como numa novela da Globo, como no filme de Hollywood, que não tem nada de Deus, só incredulidade. Mas é assim, porque a gente aprendeu assim, porque a gente cresceu assim, achando que a vida é isso. Vou casar para ser feliz, vou encontrar alguém para me fazer feliz. E a maior mentira do diabo, esse alguém, eu profetizo que ele existe, e que essa pessoa vai sim ser bênção na sua vida e vai te fazer feliz, mas de outra forma. Essa felicidade mesmo, esse alguém que você tem que encontrar, você só encontra em Jesus, e não há outra opção. Esse alguém para te fazer feliz. Quantas separações nós vemos, quantas traições nós vemos aí pelo mundo afora, e mesmo dentro da igreja. E aí a gente vê que a felicidade, não estava naquela pessoa. E talvez seja esse o motivo do erro, porque a felicidade está em Jesus, a felicidade está em Deus. E a incredulidade nos leva à falta de fé. A gente não crê que é possível, a gente não crê que somos capazes, nós não somos realmente. Mas em Cristo nós somos, e há uma promessa, não uma, mas várias, inúmeras promessas, que a gente esquece, que a gente trata como história, e a gente não crê. O cara falou no vídeo aqui que conheceu um cara que andou sobre as águas. Eu fiquei imaginando na hora, o que está passando na cabeça de cada um. A maioria deve estar assim, truco? Nunca, mentira, não existe. Eu creio, mas vocês viram a diferença? Ele não andou sobre as águas para ser bonito, para falar, eu ando sobre as águas, cara. Ele andou sobre as águas com um propósito.
Irmão, eu quero falar para você que sem um propósito em Deus, você nunca vai ser capaz de ser instrumento dele em um milagre. Você nunca vai andar sobre as águas. O mar nunca vai se abrir se você não tiver um propósito em Deus. Propósito que a essa altura da sua vida já deve ter sido revelado. Não é via de regra, mas o que você tem feito com esse propósito? Você tem tomado esse propósito para você? Você tem cumprido o seu papel de ser luz e sal? Será que temos cumprido o nosso papel? Quando os espias foram enviados para espiar a terra prometida, como eu acabei de dizer, era a terra prometida, promessa de Deus. Deus que fez brotar água da rocha, Deus que fez cair o maná, Deus que fez abrir o mar, promessa de Deus. O que aconteceu? 2 creram, 10 não. Incredulidade. Será que se a gente estivesse lá, qual seria a nossa postura? Às vezes eu tenho medo da minha. Incredulidade de Tomé. Tomé está aqui na Bíblia, foi um cara massa, mas ele ficou lembrado na história porque, né, até nos ditados populares aí, Tomé, tem que ver para crer. É assim que ele ficou lembrado. Tomé ficou lembrado pela incredulidade. Como você quer ser lembrado? A multidão que seguia Jesus. Tem povo que viu mais milagre do que aquele povo. Tem povo que testemunhou mais amor do que aquele povo. Tem povo mais privilegiado do que aquele povo. Só nós que temos Jesus e o Espírito Santo e tudo junto. Mas aquele povo viu tudo. E a hora que o negócio apertou, todo mundo espirrou. E muitas vezes na nossa vida cristã, quando a coisa aperta, todo mundo espirra. E aí quem que sobra? Igual o exército de Gideão, né? Tinha muitos, sobrou poucos, mas eram os valentes. Eu creio que nessa noite Deus fala para uma multidão de valentes. Eu creio que nessa noite Deus está trabalhando no seu coração para você tomar uma nova postura diante daquilo que Deus te chamou para fazer. Muitas vezes eu quis abrir mão do que Deus me prometeu, por achar difícil ou penoso demais. Mas no fim eu sempre entendi que era o melhor para mim e que é a vontade de Deus. E ponto final. E pela fé vamos caminhar. Pela fé vamos andar. Mesmo não enxergando o próximo passo, como ele falou ali, está na beira do penhasco, manda andar. Não, mas você vai crescer o penhasco aqui, né? Não vou não, anda primeiro. E aí? E aí? Mas o que move o meu coração, o que me deixa indignado, muitas vezes comigo mesmo, e ao olhar ao meu redor, como está tudo, é a inércia, é a falta de ação diante de coisas tão absurdas. Nisso eu gosto do Braz. O Braz sente de todas as formas. Se ele está feliz, ele está feliz. Se ele está triste, ele está triste. Se ele está indignado, sai de baixo. Mas, guardadas as proporções e os excessos, é a postura que todos nós devíamos ter diante de algo errado, diante de algo que não é santo, gente. A postura que Jesus teve quando chegou no templo e viu que estava tudo errado e chegou dando bica. E a gente, eu sou crente, eu não posso ser agressivo. Não falando para dar bica em ninguém não, mas dar bica, entendeu? No pecado, no diabo. Mas não, a gente é bom até com o diabo, a gente é bom, a gente acha que o amor é até com o diabo. A gente fala pra gente amar o nosso inimigo, não é esse não, gente, não confunde, pelo amor de Deus. Esse aí você não tem que amar ele não, porque nem Jesus. E
E aí eu estava pensando, como é que a gente vence a incredulidade? Como é que a gente pode se mover a favor dessa coisa de tomar uma postura? É uma coisa que vem de dentro, gente. Mas de dentro, influenciado pelo Espírito Santo. Sabe? Primeiro você tem que querer. Eu estava falando com os meninos esse dia. Gente, eu estou com preguiça de orar. Irmão, tem a balança lá, carne e espírito. A carne está aqui, o espírito está... Vocês têm limite ali. Está aqui. Eles falam, estou sem vontade de orar. É claro. Você está com uma picanha de 10 quilos na balança aqui, pesando para cima. Para baixo, né? E aí, estou sem vontade de orar. É óbvio que você está sem vontade de orar. Agora, irmão, toma uma posição e fala assim, velho, vou orar. Vou abrir a boca. E começa. Essa balança, ela vai virando. A hora que ela chegar aqui no igual, eu aposto que não tem nem igual. A hora que você passou aqui, já era. Você não quer mais parar. Porque a vida com Deus é bom demais. É bênção demais. E sabe por que a gente não descobre isso? Por causa dessa bomba, dessa balança. Porque a balança está assim e você não toma postura e a coragem de falar, velho, vou encarar esse trem. Até a balança virar, precisa de investimento. Invista na presença de Deus na sua vida. Invista um tempo em Deus. Volte os seus olhos para Deus. No Éden, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tinha a árvore da vida. E por que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque quem come se acha mais capaz do que Deus, se acha autossuficiente. E o fruto da árvore da vida é muito melhor, porque ele é vida. Ele é vida. Mas a gente escolhe ir para a árvore do conhecimento. A gente escolhe viver e andar pelas nossas próprias pernas. Em vez de a gente ficar lá tranquilo na sombra, comendo da maçã lá, do fruto, da vida, da árvore da vida, a gente quer ir na árvore do conhecimento, só porque não pode. E sabe o que acontece demais? Quem está lá debaixo da árvore do conhecimento, já viu aquele negócio da piscina fria? Vem que é bom, pode vir. Só de sacanagem. É isso, gente. Quantas vezes a gente dá ouvido para esse povo? O cara que está lá na árvore do conhecimento te chama e você vai. Você está aqui na árvore da vida, é tão bom. É muito melhor, tem vida influindo em você. Mas você quer ir lá, porque o brother te chamou. Brother, nada. Não é brother. Não é brother. Ele está lá na piscina, na água gelada, ele está te chamando porque ele quer te ver e se arrebentar igual ele. E ele é incrédulo, ele não tem a consciência do que ele está fazendo. E você que tem a consciência, por causa de uma falta de postura, por causa da falta de Deus na sua vida, de uma vida com Deus, você abre mão. Você abre mão. Você, não, vou lá ver de qual que é. Vai lá ver de qual que é. Difícil voltar, irmão. Deixa eu virar aqui, né? Então, gente, o que é a árvore do conhecimento? É aquele amigo ateu seu que fala, não, Deus não existe não, a Bíblia é tudo mentira, é um livro, como é que você acredita no livro? É aquele cara. É o sabichão, pegador, que pega todas e te passa inveja. E o pior que eu sei, ainda sente inveja do cara. O cara vazio, o cara com a família atrapalhado, o cara que não tem perspectiva. Ele está lá debaixo da árvore e está te chamando, e você vai. Aquela galera que você não vê fruto na vida deles, você não vê fruto, estão lá curtindo o show das poderosas lá,
que não é poderosa porcaria nenhuma. Poderoso é o nosso Deus. Poderoso é você, nas mãos dele, como instrumento. E tá lá, todo mundo nanita lá, que raiva que eu tô daquela mulher. Ô Jesus, me ajuda a amar. Não dou conta. Fico indignado. Falei para os meninos esse dia no monte. Abri a Veja dessa semana, aí tá lá as frases do mês. Eu não sei que capacidade a mídia mundana tem de pegar as frases do mês, as frases mais lixo que tem. Aí tinha uma tonta lá que falou, nem lembro o que ela falou, de tão cego de raiva que eu fiquei. Aí tá lá, fulana de tal, ring girl do UFC, primeira evangélica posar nua. Que indignação, gente. E a gente vê e não faz nada. A gente vê e não boicota. Esses dias eu e o Braz vimos um vídeo que até o Marco Feliciano lá entrou no Twitter e protestou daquele Porta dos Fundos. Era fã. Os caras são inteligentes, são engraçados. Assistia todos. O dia que eu assisti esse, nunca mais. Eu e o Braz, a gente comentou, a gente fez um pacto. Não assisto mais. Sabe por quê? Aquele Porchat, a primeira coisa, falou de Deus, ele falou, sou ateu. Não acredito, isso é besteira, vocês são tudo trouxa. Para começar. Segundo, eles fizeram um vídeo tão absurdo, que eu não vou nem passar o link para vocês verem, mas enfim, acredite em mim. Que eu fiquei tão indignado. Aí o Marco Feliciano foi pro Twitter. Gente, um absurdo, uma afronta aos cristãos, boicotem esse vídeo. O que os crentes fizeram? Você não sei o que, você não é pastor não. O cara estava certo, não importa se ele errou lá atrás, não. Se você concorda com ele, não concorda, não quer saber. Mas nesse aspecto ele estava certo. E os crentes estão vendo. E os crentes estão apoiando. E os caras estão ficando famosos, estão indo em tudo quanto é canal aí. Hoje eu vi uma entrevista com um deles, que estava passando na Globo News, sei lá. E os caras estão ficando famosos, estão ganhando dinheiro. E estão ficando famosos. E você vendo o vídeo, você está ajudando ele a ser mais famoso, ganhar mais espaço na mídia, para falar mais besteira contra o seu Deus. E você está assistindo. A Fazenda, vou falar não, fica implícito. Pelo amor de Deus, gente. Junta o pior tipo de espécie de gente mais podre do mundo, junta tudo num lugar para ver o inferno na terra. E os crentes estão lá, nossa, o que ela vai fazer hoje? Nossa, que é lá que pegou o Cristiano Ronaldo. Meu Deus do céu. Então assim, tem hora que eu fico indignado. E às vezes eu fico indignado comigo, porque eu estou falando, mas eu sou suscetível a esses erros. Mas gente, cadê o sangue nos olhos do crente? De tomar postura, de tomar posição e falar, rapaz, eu vou derrotar esse diabo sem vergonha. A gente não tem. Não tem. O povo, nossa, que raiva que eu tô, porque eu já fui assim, e às vezes eu sou assim, e eu fico dando tapa na minha cara, acorda. O tempo está acabando. O tempo está acabando, gente. E aí vem as palavras-chave que eu adoro. Radical, radicalismo. Religião, religiosidade. Outra artimanha do diabo para te fazer pôr um pé no mundo, e depois que você põe um pé no mundo, você escorrega para ele e vai de tobogã. E quem vai de tobogã desce, né? Vocês entenderam? Pois é. Ai, fulano tá radical demais, fulano tá religioso. Vem na igreja demais, meu Deus do céu. Vai dando ouvido. Vai dando ouvido. Vai ver onde você vai parar. Pelo amor de Deus, gente. Aquela roda de crente que você tá, que você entra, fala, não, tô com o povo crente. Eu quando era adolescente, eu era assim. Eu vi uma irmã bonita, tava dentro da igreja, é crente, vamos namorar. Cara, depois a gente aprende, né? Mas não é assim. Aquelas irmãozinhas fútil, só fala de futilidade, de programa de não sei o quê, que viu a Fazenda, o Big Brother, que é a Anitta, que é moda, é não sei o quê. Não estou falando que as irmãs têm que ser vaidosas, não estou falando de uso e costume, não, porque a irmã tem que ser bonita mesmo. Viu, amor? Pode continuar cuidando, tá tudo bem. Eu estou falando dos excessos.
Estou falando que o único excesso que você pode cometer é o excesso na presença de Deus, de falar de Deus, de estar em Deus. Sabe por quê? Porque esse excesso ele é perdoável. Ele não é excesso, nunca é demais. Você está na roda de crente, o crente fala mais das outras coisas do que de Deus. Não é que tem que ser aquela bitolação de só falar de Deus, não. Mas, gente, é o jargão do crente lá. Boca fala que o coração está cheio. Tem gente que você não vê falar nada de Deus. Eu viajei com um grupo de crente, com família. Vamos com as filhas do pastor e o pessoal da igreja tal. Viajamos. Gente, o povo falou de Deus uma vez na viagem. Eu fiquei uma semana com eles, ninguém falou de Deus. Ninguém. O que acontece? Aí você vai na igreja deles, veio banda tal, tá lotada. Mas e aí? E o coração tá lotado de Cristo? Tá lotado? Bom, todas horas aí, gente. Pior que ainda falta esse papel. Vamos deixar para outro dia. Vamos deixar para outro dia. Mas, gente, santidade é o que a gente precisa para chegar a Deus. 1 Pedro 1,15 diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E esse verá, eu entendo que não é só o verá lá quando Jesus voltar ou na posteridade, não. É de agora também. Talvez não ver com seus olhos, não estou aqui sendo herético, não. Eu estou falando da presença de Deus. Sem santidade, eu vou mudar um pouco aqui, sem santidade ninguém se achegará a Deus. Ninguém vai ter intimidade com Deus. Sem santidade não é possível. O que é santidade, gente? É separação do que é impuro. Quando você pensa em santidade, o que é? Deus é santo. O que é isso? Deus nunca errou. Deus é puro. É o exemplo de pureza. Mais do que arroz cristal, 1000 vezes. Não, 1000 não, infinitas. Um é pureza em forma de grãos, o outro é pureza em forma de amor. Então, quando você fala de santidade, você lembra o quê? Pureza, integridade. Você tem sido íntegro. Íntegro, o que é isso? É um cara que é... Um cara não, né? Uma cara também. Que é íntegro. Você olha para a pessoa, você respeita. Ela não precisa falar nada. Ela impõe respeito. A presença dela impõe respeito. Por quê? Porque você não vê nela nada de errado. Ela tem testemunho. O que você pensa mais de santidade? Virtude. Devoção. Dedicação. Fulano é devoto de São não sei o quê. Você tem sido devoto de Deus? Você tem se devotar a sua vida a Ele? O que é devoto? É você entregar a sua vida a Ele e obedecer a Ele. Você tem se devotado a Deus? Você tem se dedicado a Deus? Quando você é chamado a fazer algo por Deus, você se nega a fazer? Esse dia eu fui convidado a pregar e eu fiquei meio tenso, porque a igreja é grande. E eu, gente, mas eu fiz um compromisso comigo de não negar o que Deus me chamar para fazer. E eu queria que hoje você saísse daqui com esse compromisso de não se negar ao que Deus te chama a fazer, em qualquer circunstância, nem que seja o fato simples de estar aqui. Vocês não sabem a felicidade, o apoio, o suporte que é para mim ver cada um de vocês aqui, e a tristeza que é não ver alguns. Estou acabando. Gente, santidade é algo contínuo. Não é uma coisa de um dia. Não é uma coisa de um domingo que você recebe a palavra aqui, ou de um sábado que você recebe a palavra e você fala, nossa, vou ser crente. Aí o que acontece? Vem a segunda, vem a terça,
e tá o bichão lá rodeando sua muralha. E aí você vai enfraquecendo. É diário. Isso é diário. É todo dia. É uma batalha por toda a vida. O que o apóstolo Paulo fala lá? O que eu quero, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Ele estava num momento de angústia botando para fora. Mas se a gente vê a história dele, não é bem assim, né? Ele é um homem, um exemplo de integridade, alguém que prevaleceu. E que nós sejamos assim também esse exemplo. Santidade, gente, traz a gente para a comunhão com Deus. Coloca a gente no centro da vontade de Deus. Porque você está ouvindo Ele todo dia, você está falando com Ele todo dia. Deus é santo, Ele é avesso ao pecado. Então se você está pecando, e olha que tem crente que ele tem uma vida paralela que ele oculta dos irmãos. E o irmão você consegue enganar. O que você faz na sua casa, dentro do seu quarto, o que você faz na madrugada, você pode ocultar do seu irmão, mas Deus sabe. Mas Ele é tão misericordioso que quando você volta para Ele te aceita. Mas e o pecado que permanece e se repete, e se repete, e se repete? É isso que tem minado você, é isso que tem minado a igreja, é isso que tem derrubado ministérios, derrubado pastores, pregadores, ministros. Talvez o cara ainda não seja, mas Deus tinha um ministério para ele. Sabe o que derruba ele? O pecado. Fuja da mentira, inveja, lascívia, prostituição, mentirinha, mentirona, tanto faz, só caminho da perdição. Sede santos, pois eu sou santo. O que Deus está dizendo? Eu sou exemplo, me segue. Estou chamando para a minha resposta aqui. Eu sou santo, seja como eu sou. Gente, mas o que é o benefício disso tudo? Para vocês darem uma melhorada na cara aí. Gente, estar no centro da vontade de Deus é a coisa melhor que tem. É você ter a certeza do amanhã. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. É você ter a certeza de quem você é, para onde você vai. Você ter a convicção plena de quem você é e que você está seguro, que você está debaixo das asas dele. O prazer, a alegria genuína e verdadeira. Isso é um benefício da santidade, estar no centro da vontade de Deus. E eu queria encerrar com essa palavra. Eu quero que você abra em Apocalipse 2, 7, para a gente finalizar. Eu queria que você ficasse de pé, para a gente já orar. Apocalipse 2:7, que eu vou ler. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, qual é o tema da palavra, gente? A vitória que vence o mundo, né? Já explicamos, já analisamos como é que vence. Não é um caminho fácil não, mas é possível. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É isso, gente. Esse é o prêmio para quem vence. Esse é o prêmio para quem chegar lá no final da carreira e falar: cara, eu venci. Eu venci, a minha vida valeu a pena, a minha vida valeu a pena. Eu vou ser lembrado por coisas boas. Eu semeei na vida das pessoas. Eu dei fruto. Eu fui influente positivamente na vida de alguém. Eu me preocupei com o meu próximo. Eu me indignei com o mundo e lutei por um mundo melhor. Eu fui idealista, eu criei na promessa de Deus, eu criei na capacidade minha em Deus
do que Deus podia fazer em mim. É assim que nós temos que terminar a nossa carreira. Eu decidi para a minha vida chegar lá no fim e poder ler esse versículo, poder dizer: eu venci. Eu venci. Agora eu tenho vida eterna, plena, maravilhosa, na presença de Deus. Eu quero orar agora e quero orar por isso. Eu quero que todos vocês orem comigo, cada um por si. A responsabilidade pela sua vida cristã, pela sua vida espiritual, pela sua salvação, ela é inteiramente sua. Não é minha, não é do seu pastor, não é do seu pai, não é da sua mãe, não é do seu avô, não é da sua avó. E que essa palavra ela fique grudada no seu coração, e que ela possa oferecer todo dia uma energia, um gás, uma vontade de algo novo, uma vontade de um renovo diário, e que você possa ser aquele que Deus te projetou para ser. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos a Ti nessa noite, Pai. Senhor, nós queremos exaltar o Teu santo nome, Deus. Queremos, Senhor, Te engrandecer, Pai. Te agradecer, Deus, pela Tua palavra. Senhor, que vem de encontro aos nossos corações, no sentido, Senhor, de nos repreender, de nos consertar, e de nos, Senhor, aperfeiçoar, nos levar a algo melhor, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa as nossas transgressões, Pai. Mas que, como o Senhor sempre nos oferece um novo começo, que possa haver em muitas vidas aqui, Pai, nessa noite, hoje. Senhor, que o Senhor possa abrir os olhos, Pai. Tira as escamas dos olhos e que nós possamos ver, enxergar, Pai, a importância de cada um de nós nessa terra, sendo usado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, que nós não passemos, Senhor, nesse mundo, Senhor, de passagem, Pai, mas que possa haver, Senhor, algo, Senhor, que a gente possa produzir, que a semente que plantarmos, que ela possa florescer, Pai. Senhor, que a árvore que somos, que ela possa dar frutos, Pai. Dar frutos, Pai, gerar frutos, Deus. Senhor, cada um ao seu modo, cada um com o seu chamado. Senhor, seja com um exemplo sequer de vida, seja, Senhor, pela integridade de alguém, seja pela assiduidade na Tua casa, seja por um coração, Senhor, devotado a Ti, entregue a Ti. Senhor, que o Senhor possa mover o nosso coração a Teu favor, Pai, no sentido do céu, Pai. Que a gente possa, Senhor, entender de uma vez por todas, Pai, que essa balança precisa virar, Pai. E que a gente precisa, Senhor, de intimidade com o Senhor. E, Senhor, que não há intimidade sem santidade, sem busca, Pai. E que essa busca, Senhor, possa começar hoje, Pai. Não amanhã, não daqui uma semana, não depois, Senhor, que a juventude foi embora, Senhor. E a gente com a falsa ilusão de que está aproveitando, mas que ela possa começar hoje, Pai. Senhor, e que o Senhor possa envergonhar o diabo, Senhor, através de cada vida aqui, Pai. Das nossas vidas, Senhor, que o que o Senhor faz, Senhor, os que não são, Senhor, ser os que são. O Senhor faz, Senhor, aquele, Senhor, que se acha o pior, que tem a pior autoestima, Senhor. O Senhor faz, Senhor, prevalecer. O Senhor faz vencedor. O Senhor faz coisas inimagináveis, Pai. O Senhor faz maravilhas, Senhor, com o coração disposto. Não importa quem seja, não importa a história de vida, não importa, Senhor, o que tenha feito ou o que faça, Senhor. O Senhor só procura corações dispostos. Senhor, nós queremos Te pedir, Pai, Senhor, que essa vitória que o Senhor tem nos prometido, Pai, a vitória que vence o mundo, Pai, porque o Senhor não nos fez para ser derrotados, o Senhor não nos fez, Deus, para ser entregues, Pai, mas o Senhor nos fez para lutar, para guerrear, para viver uma vida santa no Senhor. Senhor, que isso possa, Senhor, tomar conta do nosso ser, Pai, que isso possa ser a nossa causa a ser defendida, Pai,
e que essa vitória, Senhor, nós possamos, Senhor, lá na frente, Senhor, saborear, Senhor, o gosto da vitória, Pai. Que nós possamos a cada dia prevalecer, Senhor, saber que somos vitoriosos em Ti, Senhor, e que sem Ti somos nada assim, mas em Ti, Senhor, a vitória é garantida no nome do Senhor Jesus. Senhor, e que seja assim nas nossas vidas, Pai, que seja assim nos nossos corações, Pai, e que essa vontade, Senhor, de se mover, Pai, que ela não saia dos corações, Pai, mas que ela possa ebulir, Pai, efervescer cada dia mais, no nome de Jesus, Pai. Senhor, mas que não seja, Senhor, um fazer a diferença gratuitamente, Pai, mas como o Senhor nos ensina, que seja, Senhor, um fazer a diferença, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, pelo mover do Senhor nas nossas vidas, que seja, Senhor, não seja, Senhor, um fim, Pai, mas que possa ser uma consequência, Pai, da nossa vida de intimidade com o Senhor, da nossa vida de santidade, Senhor, entrega ao Senhor. Senhor, e nós temos a certeza, Senhor, pela fé, Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor nos criou, o Senhor nos ama, o Senhor sabe o que faz. Nós temos a certeza, Pai, que é o caminho melhor a ser seguido, Senhor, e que a nossa vida será plena e abençoada pelo Senhor, Pai, tomando esse caminho, Senhor. Mas não nos deixa como estamos, Pai, inertes e parados, Pai. Levanta-nos, Senhor, com essa causa, Pai, no nome do Senhor Jesus, Senhor, que possamos, Senhor, viver a plenitude do Senhor, Pai, mesmo aqui nessa terra, Pai, vivendo por Ti e para Ti, para todos, sempre, sempre, Senhor, diariamente, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém.